amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. E aí, a nossa aula, né, que é a aula 23.1, é a terceira parte, né, que vai fechar a figura de linguagem, a parte lá de figuras sintaxe ou de construção. Venham comigo. Vamos lá. Aqui, estudo 3, né? Estudo da língua, figuras de sintaxe. Aula 23.1. A gente viu a primeira, que foi figuras sonoras. A segunda, que foi as figuras de pensamento. E agora, para fechar este grupo, figuras de sintaxe. Conhecendo a habilidade da aula. Analisar a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, efeitos de sentido decorrente de escolha de elementos sonoros, volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização, etc. E de suas relações com o verbal, levando em conta na produção de áudios para ampliar as possibilidades de construção de sentido e de apreciação. Então, aqui a habilidade, agora nossa árvore do conhecimento, que você já sabe, né? A árvore do conhecimento é para quê, amadinha? Ó, para você, aluno, começar a assimilar, ou seja, começar a montar o seu conhecimento. O que você está estudando? Aí, ó, você já faz lá, coloca lá na sua árvore do conhecimento. Opa, eu já estudei aqui noções fonéticas, coloque lá e vai construindo sua árvore. Já sei a parte lá de ortografia, vai montando a sua árvore. Já vi morfologia, aí quando pensar que não, a sua árvore do conhecimento está completa. Mas completa, mas você sabe que dia a dia há um aprendizado, há um conhecimento. Belezinha? Então vamos lá, amadinho, começando a nossa aula, estudo de língua 3, figuras de sintaxe ou de construção. O que é isso, amadinha? Bem, tem tudo a ver com a questão da sintaxe. A sintaxe, o que é a sintaxe? É aquela parte lá da gramática que lá está relacionada à estrutura oracional, né? Você sabe que no normal nós temos sujeito, verbo, complemento e acessório. Essa é a ordem direta. E com a figura de construção, que é a figura sintaxe, vai mexer nessa estrutura. Belezinha? Então, vamos lá pelo conceito. Trabalham a construção da frase. Eu já falei ainda há pouco, né? Sujeito, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que eu esqueci, amadinho. Eu esqueci aqui de colocar a canetinha. Então, sujeito, verbo, mais complemento e os acessórios. Lembrando que o sujeito, né, é aquele que faz a ação na oração, o verbo é a ação, o complemento é o que vai completar o sentido do verbo, tá certo? E o acessório, aquele que vai dar um tchan na oração, que esses acessórios pode ser o adjunto adnominal, adjunto adverbial ou vocativo. O vocativo não, aposto, porque o vocativo não faz parte do termo acessório, tá bom? É um termo isolado. Então, nós temos na figura sintaxe o seguinte: anacoluto, anáfora, a silepse, o polissíndeto, o pleonasmo, zeugma, elipse, hipérbato e assíndeto. Aqui nesta aula, vamos estudar um por um. Então, amadinhos, prestem atenção. Começando aqui, chegando, né?
com elipse. O que é uma elipse, né? É omissão de palavra ou orações que ficam subentendidas. Como assim, amadinha, subentendidas? Por exemplo, você vai ter lá a informação, ela não vai estar explícita. Ela vai, mas pelo contexto você sabe que é o que está faltando, tá bom? Então aqui, ó, você vai tomar nota e olha só os exemplos que nós temos aqui, ó. Primeiro, somos felizes aqui. Então, ó, aqui tá grifado o verbo ser. Ó, quando eu falo somos, percebemos o quê? Que esse é a primeira pessoa do plural. Ó, ele não apareceu aqui na oração. Então, você já sabe quem é. Tanto, amadinho, que eu deixei aqui do lado. Falei, nós somos felizes. Então, quando eu não escrevo, não deixo, né, explícito, eu tenho o quê? A elipse. Eu faço uma omissão de um termo, de uma palavra. Belezinha? Certinho por aí? Lembra lá quando você estudou os termos essenciais de orações? Sujeito e predicado. Lá nos tipos de sujeito, você não tinha o sujeito elíptico? Também conhecido como sujeito oculto, desinencial. Então, você faz essa ligação, tá bom? Com a questão de elipse, tá certo? Vamos mais uma aqui para vocês, amadinhos. Ó, lutar com palavras é a luta mais vã. Entretanto, lutamos, ó, lutamos, mal rompe o amanhã. Presta atenção, amadinhos, aqui esse lutamos também foi, né, houve a omissão da palavra na oração, no caso, o pronome nós, que é a primeira pessoa do plural. Mais outra aqui para vocês, ó. A moça estava ali, ó. Os olhos postos no chão. Ó, a moça estava ali, os olhos postos no chão. O que aconteceu? Essa vírgula aqui, ó, foi colocada. Olha só, mas poderia ter sido encaixado quem? O com. Como assim, amadinha? Ó, a moça estava ali com os olhos postos no chão. Meu Deus do céu, tá dando aqui a questão de trava-língua, a minha língua aqui tá dando uma falhinha, tá bom? Mas, ó, a moça estava ali com os olhos postos no chão. Belezinha? Então, o que é elipse? É a omissão de palavra ou orações que ficam subentendidas, beleza? Mais outra aqui para vocês. Aqui, o zeugma, também classificado, né? Como também um tipo de elipse. Só que diferente da elipse, a elipse não aparece. Já na zeugma vai aparecer na primeira parte e já na segunda não vai estar. Ela estará omissa. Como assim, amadinho? Vamos aqui, ó. Omissão marcada por uma vírgula de um verbo mencionado anteriormente. Vamos entender esse conceito aqui, ó. Presta atenção. Luiz foi à escola, Marcos à biblioteca. Olha só. Não subentende que ó, houve omissão do verbo? Perceberam aí, ó? Luiz foi à escola e Marcos foi à biblioteca. Qual é a diferença? Que lá na elipse não é marcado, nem na primeira nem na segunda frase, mas só pelo contexto eu sei que é. Já aqui, o termo aparece na primeira, já foi mencionado, e já na segunda parte não aparece, não é expresso. Beleza? Mais outra aqui para vocês, ó.
Nesse trabalho, uma dupla faz, ó, o relatório, a outra, olha aqui, ó, o experimento. Então, ó, o que tá omisso aí? Ó, o verbo fazer. Belezinha? Que não foi expresso. Beleza? Mais uma aqui para vocês. Presta atenção aqui, ó, amadinhos, ó. As garotas estudavam matemática, ó, estudavam matemática. Olha o termo aparecendo aqui. E os rapazes, essa vírgula substituiu quem? Ó, o verbo estudar. Estudavam português. Beleza? Então, o que é zeugma? Omissão marcada pela vírgula de um verbo que já foi mencionado, tá bom? De um verbo mencionado anteriormente. Então, aqui, onde que tá, onde ocorre o zeugma, aqui na parte que está marcada pela vírgula. Mais uma aqui para vocês, para fechar zeugma, que é omissão, que é marcada por uma pontuação. Essa pontuação é a vírgula. Anne comeu banana. João, melão. Então, automaticamente, amadinho, ó, você vê aqui o verbo, a ação que Anne fez, que foi comer. E já na segunda, não tem, né, o verbo, mas esse verbo, ó, tá marcado por quem? Pela vírgula. João comeu melão. Tá bom? Beleza? Fácil, né? Então, amadinho, o que é zeugma? Vamos construir o conceito com esses exemplos aqui. Omissão, marcado por uma vírgula de um verbo mencionado anteriormente. Fácil, né? Com esses exemplos aqui, tá certo? Você olhe novamente, foque aqui nos exemplos e verifique. E aí, né, você vai construindo o seu próprio conceito de zeugma, tá bom? Que também, zeugma é um tipo de elipse também. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma figura de construção, né? Que é o assíndeto. O que seria assíndeto, professora? Você sabe que na língua portuguesa, esse azinho da ideia, o quê? Significa o quê? Negação, tá? Então, é a ausência, presta atenção, amado, é a ausência de conjunções entre palavras da frase ou orações do período. Ó, aqui tem um fragmento, né, de Graciliano Ramos. Foi apanhar gravetos, trouxe dos chiqueiros das cabras uma braçada de madeira meio roída pelo capim, arrancou touceiras de mancabira eu que já tô colocando o ezinho, arrumou tudo para a fogueira. Olha, eu entregando aqui para vocês. Quando eu falei e, bem aqui no final, é o seguinte, que eu poderia ter colocado uma conjunção, tá bom? Então, ó, o que tá marcando aqui, ó? É a vírgula, amadinho, ó. Pode observar aí com calma, com seu olhar biônico. Você já detectou que não tem nenhuma conjunção. Que conjunção é essa? Né? É aquela palavrinha que liga, né, as orações, que liga termos entre orações. Beleza? Então aqui, ó, não houve a presença de conjunção, ou seja, é assíndeto. Beleza? Assíndeto, ausência de conjunção, ou seja,
não aparece conjunção. Não tem conjunção. Tanto, ó, o e, o nem, tudo isso, o ou é conjunção. Mais uma aqui para vocês, ó. Nasci, cresci e... Ó, lá vai a Márcia colocar o e. Eu quero colocar, mas não tem, amada. Nasci, cresci e morri. Pronto. Então, aqui, ó, marcando que não tem a presença de conjunção, tá bom? Do conectivo, tá? Que liga as orações. Então, mais outra aqui para vocês. Solange é linda, meiga, sorridente e... Aqui já apareceu. Simpática. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Então, também, nesta, não tem também a presença de conjunção. Quando não há presença de conjunção, é assíndeto, beleza? Nessa daqui, também eu poderia substituir essa conjunção por uma vírgula, beleza? Então, o que é assíndeto? É ausência de conjunções entre palavras da frase ou orações do período. Aqui nós temos, aqui marcando pela vírgula, ligando orações, tá certo? E também ligando termos com o mesmo sentido, beleza? Que faz parte da mesma classe gramatical, com a mesma função sintática, para melhorar o entendimento. Quando eu falo Solange é linda, meiga, sorridente e simpática, linda é adjetivo, está caracterizando a Solange, que é o substantivo, tá certo? Solange aqui, no caso desta oração, Solange é o sujeito da oração, o sujeito simples, tá bom? O sujeito simples da oração. E aqui você vai ter também a presença do verbo de ligação, beleza? E aqui o adjetivo que está dentro do predicado, ó, que está atribuindo uma característica à Solange, vai ser o quê? O PS, predicativo do sujeito. Então, linda, meiga, sorridente, simpática, tem função de quê? De predicativo do sujeito. Belezinha? Então, aí, ó, tá marcada pela vírgula que não tem o conectivo para ligar esses termos com a mesma função sintática. Então, se não apareceu, eu tenho o quê? Assíndeto. Vamos lá, amadinho. Agora, contrário de assíndeto, que não tem a presença da conjunção, eu tenho um polissíndeto. O próprio nome já diz, poli, vários, né? No caso, a repetição de uma conjunção. Repetição de uma conjunção nas orações ou nos termos coordenados. Vamos mostrar aqui para vocês, ó, o primeiro. Estudou e casou e trabalhou e separou-se, né? Olha só, então aqui, ó, o que está repetindo a conjunção e? Que é a conjunção aditiva. Está ligando o quê? Orações. Ele não faz nada, ó, nem chora, nem ri, nem dá uma palavra, nem gesticula. Então, aqui, ó, a repetição de uma conjunção, olha só, nos termos coordenados. E é aquela que tem as orações independentes, sintaticamente, tá bom? Quando eu falo estudou, ela é independente, eu entendo, casou, entendo também, beleza? A ideia aí é só de soma, que esse ezinho vai dar a ideia de adição, beleza? Mais outra aqui para vocês, ó.
e sob as ondas ritmada, e sob as nuvens, e os ventos. Fica sempre um pouco de tudo. O que você percebeu? A repetição da conjunção e. Então, quando tem, né, quando acontece uma repetição da conjunção nas orações, da mesma conjunção, vou chamar o quê? Polissíndeto. Certo? Estão entendendo, né, amadinho? Vamos lá. Anáfora. O que é anáfora, amada? Olha aqui o conceito. Que nós temos o seguinte. É a repetição de uma... a repetição de quê? De palavras ou expressões na frase. Sempre, no início da frase. Temos aqui, não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colha no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o. Então, não. Então, a repetição de palavra ou expressão, nós vamos ter o quê? Anáfora. Mais outra aqui para você. Nós temos ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Então, esse ela, sempre no início da oração, vamos chamar do quê? De anáfora. Mais outra aqui para você visualizar e entender e construir o seu próprio conceito sobre anáfora. Temos aqui o seguinte, Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, deserto só. Castro Alves. Então, você viu aí a expressão repetida no início da frase, no início do verso. Então, vamos ter anáfora. Muito bem, amadinho. Temos aqui uma curiosidade, ou seja, curiosidades para você. Existem algumas variações para essa repetição. Vamos lá aqui, Ela pode ser classificada como um diácope, repetição de uma palavra com intercalação de outra ou outras. Como assim, amadinho? Maria, dedicada a Maria, a sábia e generosa Maria. Então, aqui, repetiu, mas houve o quê? Uma intercalação. Ou seja, a dedicada a Maria, a sábia e generosa Maria. Beleza? E mais outra aqui para vocês, também, que ela se classifica, epístrofe, que é a repetição de uma palavra, mas só que essa palavra vai ficar no final do período. Olha só, homem é Deus, a vida é Deus. O universo é Deus. Então, amadinho, se for no final da frase, do período, tá certo? Nós vamos ter o quê? Epístrofe. Se aparecer, né, na frase uma palavra repetida, mas dentro dessa oração aparecer uma outra intercalando, o que nós vamos ter? Diácope. Beleza? Mais outra aqui para vocês, né? O nome é um pouco estranho, faz soar ruim aí na audição, mas olha só, epizeuxe, né? Que quer dizer repetição de seguida de uma palavra. Raios, raios, raios triplos. E quando fala lá, desculpa aqui, é gol, 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 gol. Então, classifica como epizeuxe. Ok?
Muito bem. Agora aqui para vocês, ó, anacoluto. O que é anacoluto, amadinha? Representa o quê? A quebra da estrutura sintática de uma frase, ou seja, a ruptura de uma ordem lógica. Ficando termos isolados, caracteriza também o estado de uma confusão mental. Mas aqui, amadinho, não é para você ficar confuso, não. Tá bom? Analise aqui, amadinho, ó. Nesta frase, nós temos o seguinte, ó. Mulheres, impossível viver sem elas. O que você... Aonde você consegue detectar a ruptura, a ordem, onde que o termo ficou isolado? O que dá para entender aqui nesta frase? Você tem aqui, ó, mulheres. Parece que a pessoa vai falar algo e de repente para. Foi interrompido. Impossível viver sem ela. Então, essa parte aqui que está aqui onde ocorre a ruptura da ordem cronológica. Tá certo? Impossível viver sem as mulheres. Poderia falar direto assim. Tá bom? A infância. Aí recordo-me dos dias de criança com saudade. Então, aqui esta partezinha que está isolada chama-se o quê? Anacoluto, tá? Que quebra a estrutura sintática da frase, da oração. Mais outra aqui para vocês. Deixa-me pensar. Será que não é? A gente faz isso, né? Quando a gente está pensando, está lá isolado, sozinho, refletindo sobre algo. Isso não acontece com vocês? Não há uma quebra de ruptura? Até com o pensamento. Quando a gente pensa alto. Tá bom? Mas quando eu estou falando com meus botões, tá bom? Que às vezes você fala, ai, acho até confusa no pensamento. Certo? Mais outra aqui para vocês. Pouco me importa esse assunto. Então, ó, eu aqui, ó, né? Não ia falar algo, opa, houve a quebra. Aí continuou e deu outra sequência. Belezinha? O relógio da parede, eu estou acostumado com ele, mas você precisa mais de relógio do que eu. Rubem Braga, a pastilha Melhores Contos de Rubem Braga. Belezinha? Então, toda vez que acontecer, né, uma quebra da estrutura sintática da frase, ou a ruptura da ordem lógica, e o termo ficar assim, isoladinho, nós temos o quê? Anacoluto. Silepse. Silepse. Também chamada de quê? De concordância irregular ou ideológica. Representa a combinação das palavras, não com a forma, mas com a ideia. Que ideia é essa? Olha só, nós temos silepse de número. O que seria esse número? Você vai lembrar lá de singular ou plural. Tá bom? A silepse de pessoa, aí você vai lembrar primeira, segunda e terceira. A silepse de gênero, você vai lembrar de masculino e feminino, tá bom? Só para deixar claro aqui para vocês. Nós temos a primeira aqui, que é a silepse de número. A maioria chegou, brincaram o dia todo.
Olha só, ó, esse brincar aqui está fazendo a concordância com o número. Ó, a maioria chegou, brincar o dia todo. Ó, maioria, você sabe quando tem a questão da palavra a maioria, você tem que usar o verbo no singular. Só que automaticamente, o que aconteceu? Fez a concordância, colocou no plural. Então, ele está fazendo, aqui está acontecendo a silepse de número, que fez a concordância irregular. Tá bom? A outra aqui, a multidão agitava, gritava, a agitada gritava contra os dirigentes, lançavam tomates contra ele. Então, se lançavam aqui, esse lapse de número, tá bom? Que não tá fazendo a concordância com quem? Com o seu aqui. Mais outra aqui para vocês. Agora, silepse de pessoa. Vamos lá, primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira que fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala. Os brasileiros somos alegres. O que aconteceu? Ele se incluiu, por isso que colocou somos. Nós somos brasileiros, que a pessoa que está falando, né, é também brasileira. Só que, como o sujeito é brasileiro, ó, poderia, o certo seria o quê? Os brasileiros são alegres. Então, aqui houve a silepse de pessoa. Todos queríamos uma vida melhor. O certo seria todos queriam uma vida melhor. Então, ele fez aqui, ó, a questão, a silepse de número. Colocou na primeira pessoa do plural, em vez de colocar na terceira pessoa. Certinho? Agora, silepse de gênero, masculino ou feminino. São Paulo é linda. Amadinho, olha só, colocou um adjetivo, né, feminino. Mas qual é a ideia dele aqui? A concordância está sendo com a ideia, com a palavra. Quem que está lá na mente dele? São Paulo não é uma cidade? Então, São Paulo é uma cidade linda. Porque se eu for São Paulo é lindo. O certo seria aqui, ó, lindo. Mas como a questão da silepse de gênero colocou linda, que ele está se referindo à cidade de São Paulo. Vossa Senhoria parece preocupado, né? Vossa Senhoria parece o quê? Então, aqui também houve a questão da silepse de gênero, beleza? Mas o que é silepse de gênero? É que quando o que acontece, ocorre a concordância irregular ou ideológica, tá bom? Vamos lá para mais aqui para vocês, o hipérbato. O que é o hipérbato? Temos aqui o seguinte, quando há uma inversão sintática dos termos da oração, sujeito, né, ou do predicado, ou do complemento, da questão do complemento, tá certo? Temos aqui, ó, das orações e no período. Temos aqui, de barata, Anne tem medo. Olha só, o que aconteceu, né? Ó, o certo seria, Anne tem medo de barata. Não houve uma troca? Belezinha? Perceberam aí? Então, ou quando há essa troca, tá? Houve uma invenção sintática dos termos da oração. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e brado retumbante. Também aqui nós temos também, ó, começando aqui, começou pelo o predicado, tá certo? Deixai floresça nos seus tons diversos as rosas matutinas desta flora,
a primavera destes simples versos. Então, aqui também nós temos uma inversão sintática. Essas que ao vento vem, belas chuvas de junho. Olha só, também aqui ocorrendo que, amadinho, olha só, a inversão sintática. Agora o pleonasmo, né? O que é o pleonasmo? É repetição de quê? De uma ideia com o objetivo de realce. Como assim, amadinha? Não é aquele pleonasmo vicioso, não. Por exemplo, de entrar para dentro, sair para fora. Esse daqui é para a repetição da ideia. Preste atenção, amadinho, aqui, ó. A rosa, entreguei-a ao meu amor. Entreguei-a, esse azinho está se referindo ao quê? A rosa. Olhei Maria com os olhos sonhadores. Quando você olha, amadinho, já são com o quê? Com os olhos. Cheirou os móveis com o nariz experiente. Ó, cheira, usa o quê? Nariz. A grande ajuda encontrei-a. Ó, esse aqui, ó, esse azinho está se referindo a quem? A grande ajuda naquele dia. Apóstrofe. Novamente reforçando aqui também de apóstrofe que você viu lá na figura de pensamento e vamos aqui continuar também na questão nas figuras de construção, tá? Que é a invocação, interpelação do ouvinte, ou seres a seres reais ou imaginários presentes ou ausentes. Temos aqui, Senhor Deus de desgraçado, dizei-me vós, Senhor Deus. Então, ó, temos aqui o que? Apóstrofe. Lembra lá do vocativo, né? Se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante aos céus. Afasta de mim esse cálice, Pai. Olha aqui o chamamento, que é o apóstrofe, o vocativo. É o termo isolado também, né? Você clama para ele. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Que mais aqui? Deus, ó Deus, onde está que não responde? Então, lembra lá do vocativo? Aquele chamamento? Então, lembra do apóstrofe. Olha, um recado do Nietzsche. Ai, meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim? Espera aí, li errado. Que alívio. Deus é para você. Criança, olha só, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Olavo Bilac. Tende piedade de mim, Senhor, de todas as mulheres. Vinícius de Moraes. Só marcando aqui para vocês, que a gente já falou de apóstrofe, para marcar, né? Para reforçar aqui, ó. Deus, ó Deus, onde estás? Que não me responde, Castro Alves. E aqui, Supremo Senhor, Governador do Universo, que as sagradas quinas de Portugal e as armas e a chaga de Cristo sucedam às heréticas, lista de Holanda, rebeldes, rei e a de Deus. Belezinha? Então, amadinho, aqui, vamos praticar sobre figura de construção, figura de sintaxe. Então, temos aqui, ó, assinale na estrofe de Manuel Bodeiro abaixo a figura correta. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. O que está presente aqui nesses versos? Nós temos assíndeto, pleonasmo, anacoluto, anáfora ou silepse. Qual é a figura de construção que se repete no início da oração? Como ela se classifica? Muito bem, temos aqui anáfora, ó. Olha a expressão, vi uma estrela, vi uma estrela, vi uma estrela. Beleza? Mais outra aqui para vocês, ó. Os adultos possuem poder de decisão, os jovens incertezas e conflitos.
Na segunda oração, do período acima, ó, os adultos, acima ocorreu a omissão do verbo possuir. Modificando a estrutura sintática das frases, tal desvio, né, constitui uma figura de construção reconhecida. Presta atenção. Ele já está falando que houve omissão do verbo possuir, ó. Os adultos possuem poder de decisão. Os jovens, incerteza e conflito. Então, no caso, está aqui marcado pela vírgula. Aparece o termo anteriormente. É classificado como zeugma, assíndeto, elipse, hipérbole ou pleonasmo. É claro, né, que vocês lembram que eu repeti aqui, que é zeugma, tá bom? Muito bem. Terminou aqui essa parte. E agora vamos lá para aquele momento que é o trabalhando o gênero. O que você, aluno, vai produzir? Você vai construir um mapa mental do conteúdo estudado. Qual foi o conteúdo estudado, amadinho? Foi o quê? Figuras de construção, figura de sintaxe. Depois que você montar o seu mapa conceitual, você vai seguir todinho. Tá aí o passo a passo, como que você vai elaborar seu mapa conceitual. Você vai anexar ao portfólio, beleza? Tá certinho? Estou aguardando aqui, ó, ansiosa. Então, amadinho, muito obrigada pela companhia de vocês. Até daqui a pouco com a nossa revisão. Bye!